Aleluia! Louvado seja o Senhor. Declara comigo, depender de Deus é muito bom. É edificante para a minha vida. Fala para a tua pessoa, para a sua vida também. Para a sua vida também. Glória a Deus, né? Aleluia. Então, depender do Senhor, né? O Senhor fala assim que em Salmos 37:4, deleita-te, né? Descansa. Porque a minha mãe poderia sair dali, coçando a cabeça, desesperada, já tomando posse de um funeral. Ela conhecia o Deus que ela servia. Amém? É importante você, aleluia, consultar teu Deus. Todos os homens de Deus, Davi, todos eram homens que consultavam a Deus, né? E ali Deus fez essa linda promessa. Então, irmãos, na época, não podia falar pastora na Assembleia, né? Não podia falar. Mas eu já falava que eu era. E aí eu colocava os paletós do meu pai, né? Bem compridão, e brincava de culto. Então tinha que falava ponto de pregação. Era à noite na casa do meu pai. E aí de dia eu brincava assim no terreno baldio, colocava o paletó. Eu falava pro meu irmão, ele era mais velho do que eu, né? Mas eu falava, você é o diácono, eu sou a pastora. Ele não queria ter. Falei, então eu não vou brincar. Sempre eu ganhava, né? Eu dava, você é a pastora. Falei, então agora eu vou brincar. Aí eu brincava e tudo que meu pai falava à noite, eu repetia. Tudo que meu pai pregava, do jeito que ele pulava lá, eu fazia igualzinho meu pai, né? E eu evangelizava as crianças e eu não sabia dessa, né? Aí eu falava, Jesus vai voltar. O Senhor, o Rei dos Reis, vai voltar. Você precisa de Jesus. Aceita Ele que Ele vai voltar. Talvez amanhã. E as crianças aceitavam Jesus. Aí Jesus não voltava. Jesus nem voltou. Fui lá, Jesus voltou nada. Aceitei. Cadê Jesus voltou? Falei, lógico, seu pai é cachaceiro. Sua mãe não sai da macumba da Dora. Como que não vai voltar? Eles têm que aceitar Jesus. Falo isso pra eles. E eles iam lá, irmão, falava. Aí à noite eles iam no culto do meu pai e aceitavam Jesus. E toda a família louvava o Senhor, amém? Você pode glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus! Aleluia! Então não foi vós que escolheu o Senhor, né? Foi o Senhor que nos escolheu. Nós somos escolhidos de Deus, amém? Quando lançou lá no lamaçal do pecado, né? No laço de morte, é porque Deus tem um projeto na sua vida. Aleluia! Então foi muito... A minha infância dessa maneira, eu até disse assim hoje, né? Pra irmã, eu falei, irmã, a época que eu fazia esse culto era a época que eu mais sofria. Até mesmo perto da minha casa, né? Eu era molestada por pessoas amicíssimas do meu pai, pessoas que faziam parte da família. Então hoje eu entendo o quanto o diabo queria destruir minha vida, o quanto o diabo queria acabar com a minha vida. É por essa razão que no lar cristão não pode faltar amor. No lar cristão não pode faltar confiança na vida dos filhos. No lar cristão, irmão, não pode faltar o diálogo. O filho tem que conhecer os pais, tem que conhecer os filhos. Ainda que eles sejam pequenos, você tem que saber o tom dos olhos, né? Cada gesto. Eu conheço meu filho. Amém? Cada pisada, cada choro, nós temos que entender assim. Porque a primeira coisa, quando o diabo sabe que Deus tem um plano na vida de uma criança, ele procura destruir. Ele procura acabar de uma forma ou outra. Ele sempre quer destruir os projetos de Deus. Mas declare comigo assim, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha casa, contra os meus filhos, contra a minha família, contra a minha igreja, porque o Senhor é conosco. Glória a Deus, aleluia, aleluias. Então, irmãos, foi assim a minha infância, bem bastante resumido, né? E foi sempre bacana. E apesar de todo esse sofrimento, né? Todo esse sofrimento, eu superava bastante. Eu sei que eu sou forte, né? Eu nasci já com essa marca de forte. Porque foram várias coisas que eu superei na minha vida, na minha infância, né? E com 12 anos de idade, eu quero falar uma coisa para os irmãos. A primeira vez que o diabo chamou a minha atenção foi através do samba. Eu escutei, saí no corredor da igreja, eu escutei todo aquele samba. E o diabo me levou em canto de uma música. Então o que eu acho? A minha experiência. Como é maravilhoso quando você ensina o seu filho a ter prazer nas coisas de Deus. E você pode criança correr, ficar pra lá, ficar pra cá. Só ir na igreja para bagunçar é muito perigoso. Então nós temos que ensinar os nossos filhos a cultuar a Deus. Olha, antigamente, geralmente a palavra era muito mais pregada para adulto do que para criança. Eu lembro que criança de 12 anos era criança. Mas hoje não. Então, você vê que eu estava dentro da igreja quando o diabo roubou a minha, né?
a minha fidelidade, o meu encanto com as coisas de Deus. E sempre, sempre o inimigo, ele vai querer usurpar a fidelidade dessa criança de louvar a Deus. O desejo dela querer ser um cantor, um levita, um adorador. Então, quando eu me comecei a sentir sono, nós temos que cuidar e pedir para Deus o discernimento de adolescente que dorme na igreja, criança que dorme na igreja. Nós temos que pedir o discernimento. Deus, me revela se é um sono comum ou se é um sono que o diabo lança na vida do meu filho. Tudo isso nós temos que consultar. Certo? Por quê? Porque uma vez que a criança ouve uma promessa, uma palavra, ele guarda. Eu tinha 7 anos, lá quando eu estudava na igreja, na Assembleia de Deus mesmo em Corumbá, pastor Rodrigues, esse pastor Rodrigues não, um outro pastor passou e ele falou assim: crianças, hoje é uma manhã de promessa. E tudo que Deus prometeu, ele nunca vai falhar. Falei, ele não falha? Ele falou, não falha. Eu contei para ele, falei, ele falou, meu pai, que eu vou crescer, vou ser pregadora. Ele falou, então minha filha, nunca vai quebrar essa promessa. Amém? Então, a vida inteira, eu mesmo no fundo do poço, mesmo escravizada, a minha mente suava. Ele não quebra com a promessa. Ele não quebra com a promessa. Amém, amados? Ele não quebra com a promessa. Então, quando eu cheguei aos 12 anos de idade, eu falei assim, me relacionei muito cedo. O diabo já me tomou. Meu primeiro namorado foi um homem casado, né? Foi um homem casado. Então, muito nova, eu já fui destruída. Por isso, irmãs, que nós temos, principalmente as adolescentes, os elogios, muito cuidado, né? Orar a Deus antes de sair de casa. Porque eu jogava na época vôlei. Sempre jogava vôlei na época. E o diabo todo dia, sutil, me achava bonita, me achava linda, me achava uma ótima jogadora. Então as adolescentes, vocês são preparadas para um príncipe que Deus tem para vocês. O diabo é mentiroso. Se faltar na sua casa o amor paterno, por favor, não saia de casa cedo. Não minta. Não dê a sua felicidade para qualquer um. Há um pai, há um Deus que Ele te ama. Amém? E todas as vezes, adolescentes e jovens, que vocês entrarem no seu quarto, falar, Deus, abraça-me. Eu estou carente, eu preciso de ti, Senhor. Deus tem o poder de transformar os seus pais. Deus tem o poder de mover o coração dos seus pais. Amém? Deus tem esse poder. Aleluia! Porque o Senhor ama aqueles que buscam. O Senhor tem prazer no jovem, no adolescente, que vai lá em Salmo 1 e tem prazer na sua lei, de meditar. Então eu quero dizer para vocês, se faltar, ou se está faltando alguma coisa na sua casa, não tenha vergonha de represália e nem medo. Pai, mãe, eu sinto falta. Seja nem que for, do seu abraço, do seu beijo, da sua atenção, da sua oração comigo, do seu diálogo comigo, eu preciso de você. Porque quando você declarar isso para os seus pais, o Espírito Santo vai se mover, tocar e levar esse pai a dizer, eu estou aqui. Amém? Vocês podem glorificar o nome do Senhor? Aleluia! Porque antigamente a gente tinha essa dificuldade de diálogo com os pais. Então, por falta de conhecimento, eu deixei-me assim cantar, eu deixei a me levar, né? E ali, quando meus pais descobriram, e nem os nossos pais também tinham, como se diz, a facilidade que os pais de hoje têm, né? Não sabia nem tratar com esse problema, não sabia tratar. Então a única forma que a mamãe fez foi me mandar para São Paulo, mas ali naquele momento ela queria mandar para o outro lado, porque senão, falei, não mãe, eu não quero ser mais crente, não tenho desejo de ser mais crente, não quero isso para a minha vida, né? E a minha mãe muito sábia falou assim, olha, quando você tinha 7 anos de idade, eu fiz uma pergunta para Deus, vida ou morte? E Deus falou vida. Então eu confio no Deus que eu sirvo, Maria Isabel. E aonde quer que você estiver, a mão do Senhor será sobre tua vida. Porque não é por força e nem por violência. Então eu fiz minha mala, não vi a hora de me ver livre da igreja, não vi a hora de me ver livre de casa. E eu quero que você fale comigo mesmo. Fuga não é um bom negócio. Não é a saída, não é a solução. Glória a Deus, aleluias. Então fugir não é a saída, né? Qual é a saída? Se voltar a Deus. Se voltar a Deus, né? Então eu vi como fuga, fui sair das pressas, fui embora da casa da minha mãe, vim para São Paulo.